Glória a Deus. Bom, hoje eu creio que nós seremos desafiados por Deus a rompermos alguns limites em áreas específicas da nossa vida, em muitas áreas, né? Eu já estou rompendo porque eu falei, Senhor, quando o pastor Luiz falou, você vai ministrar de manhã, eu já tremi, eu falei, Alessandra, ora por mim, porque eu estou nervosa, porque se eu precisar louvar aqui o dia inteiro, dirigir louvor, eu posso dirigir. Mas dar a palavra, né? Aqui no culto das mulheres, Deus já está me preparando também, mas é diferente, né? Uma coisa mais à vontade, conversando, sentadinha aqui com a pastora Luiziana, com a Sandra, com a missionária Sandra, é diferente. E trazer a mensagem, né, para a igreja no domingo de manhã é responsabilidade, né? E a gente treme mesmo. Eu falei, Sandra, ora por mim porque eu estou nervosa. Mas Deus sabe de todas as coisas, que seja Ele a falar, né? E não a minha boca, as minhas coisas, mas que seja o Senhor mesmo a trazer aquilo que Ele quer trazer através da minha vida, que Ele tenha misericórdia de mim. E é isso, né? E o último louvor já falou, né? Abriu o mar para eu passar por ele. A gente até vai falar sobre isso. E eu queria começar aqui, né, nessa pregação de hoje de manhã, a fazer uma pergunta para nós, né? Em algum momento da sua vida, né, ou da minha vida, você já pensou em desistir por se achar limitado? E eu quero que você traga à memória todas as vezes que você foi desafiado por circunstâncias no seu trabalho, na sua família, num relacionamento de amizade, num relacionamento conjugal, na igreja, diante do ministério. Quantas vezes eu e você ouviu a voz de Deus, você entendeu a direção de Deus, só que você, a palavra, né, popular, amarelou. Eu já fiz isso. Não sei se foi só comigo que aconteceu, mas eu já amarelei muitas vezes, né? E eu creio que todos nós já passamos por momentos que você sabe que Deus te direciona a fazer aquilo, mas você treme nas bases e você recua. Isso é natural, mas hoje eu creio que Deus vai nos capacitar a rompermos muitos limites. O Senhor tem nos chamado como igreja a rompermos limites. Porque, sabe, eu creio que grandes vitórias estão nos esperando. Assim que consigamos romper esses limites, sabe, nós vamos alcançar grandes coisas em Deus. E a gente sabe que existe muita investida de Satanás para nos parar. Amém? Mas hoje, como igreja, nós vamos nos levantar e nos fortalecer um pouco mais para que consigamos romper esses limites. Amém? Porque, na verdade, né, assim, os nossos limites, eles apontam, quando eu paro aqui, Senhor, daqui eu não consigo mais. Sabe? E é nesse momento, eu preciso saber, e você precisa saber, que é nesse momento que o sobrenatural de Deus vai atuar, vai agir e vai acontecer, o milagre vai acontecer. Nós precisamos crer nisso. Amém? Eu já contei muitas vezes, né, mas eu vou falar de novo. Bom, eu tinha um limite. Qual era o meu limite? Dentro do meu casamento, dentro do meu relacionamento. Eu tinha um limite. E eu sei que foi o inimigo que colocou. Lógico que também as experiências que eu tive e vivi, né, no casamento da minha mãe e do meu pai. Então, eu entrei num casamento, eu não conhecia Jesus. Eu entrei num relacionamento achando que eu coloquei um limite. Eu falei, não, até aqui tudo bem. Se as coisas caminharem do jeito que eu penso, até aqui, ok. Mas ultrapassou isso, não, aí deu para mim, não quero mais. E foi isso que aconteceu, porque o diabo sabe, né? A gente declara a fraqueza e ele... Bom, então é aí que eu vou investir. E, na verdade, o inimigo veio com força no meu casamento para destruir o meu casamento. Eu tinha o Gabriel e a Bianca, só não tinha a Vitória ainda, né? E quando eu cheguei nesse limite, Deus é tão maravilhoso e misericordioso, né, que Ele falou, não, agora eu vou intervir. Agora chegou o momento de eu intervir nisso aí.
E foi o momento que eu aceitei a Jesus, que eu conheci a igreja, e que aconteceu todo o processo na minha vida de restauração. Quando eu comecei a aprender o que é o casamento com os princípios de Deus, por que eu me relaciono com meu marido, o que eu faço que é errado, o que eu não faço o que eu devo fazer. Então, eu fui rompendo, e o Senhor me capacitando para eu romper. Porque muitas vezes o Senhor mostra a limitação, a gente olha, tá bom, Senhor, então eu vou. E aí você vai com toda a sua força. E aí você, não consigo, desisto. E aí você vai de novo com toda a sua força. Mas não adianta tentar fazer a coisa certa da forma errada. A gente precisa fazer a coisa certa, da maneira certa. Amém? Então, assim, o Senhor nos capacita para fazermos o que é certo, da maneira certa, porque tem uma maneira certa, tem uma maneira no processo que vai dar certo. Mas se eu não busco em Deus, eu estou fadada ao fracasso. Mas glória a Deus, Deus teve misericórdia. Tiveram grandes mulheres de Deus que me ajudaram, me ensinaram, pegaram na minha mão e falaram: olha, filha, é por aqui, não, é por aqui, faz isso, não faça isso. Então, sabe, nós vamos aprendendo com o Senhor. E olha que coisa, né? Se a gente começar a viver a nossa vida só pensando nos erros do passado, realmente a gente vai ficar limitado para o resto da vida. Imagina se o apóstolo Paulo desistisse por causa do espinho na carne. Qual era a limitação de Paulo? Ele tinha, né? A Bíblia diz ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, a parte do versículo 9, ele fala, né, que Paulo clamou a Deus pedindo: Senhor, tira, Senhor. Ele clamou. Vamos ler. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder... Estou lendo aqui, tá? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É até aí só. Amém? Então a Bíblia também fala que quando eu sou fraco é que sou forte. Quando a gente, diante de Deus, declara: Senhor, eu sou fraco, eu não tenho forças para romper essa minha limitação. Me ajuda. Porque a Bíblia diz que quando sou fraco, sou forte. Então, quando nós, diante de Deus, declaramos a nossa fraqueza, no altar do Senhor, depositamos toda a nossa limitação e fraqueza, o Senhor vem com a força e o poder dele e atua nas nossas vidas. O poder dele é aperfeiçoado na nossa fraqueza, porque nós damos lugar para o meu poder? Não, para a minha força? Não, para a força de Deus em mim. E eu tomo uma atitude, eu tomo uma posição, e eu tomo uma decisão de pedir e de desfrutar desse poder de Deus na minha vida. Amém? Vamos tomar posse disso. Deus, ele não tem problema com as nossas fraquezas. Nós temos, né? Mas ele olha e fala: bom, eu sei exatamente qual é o ponto que você precisa, Letícia. Deus olha para você e ele sabe. E ele tem capacidade de romper todos os limites. Mas Deus faz questão de que nós sejamos atuantes no processo. Você não crê que Deus pode fazer de uma hora para outra tudo ser resolvido na nossa vida? Pode. Mas ele quer que nós sejamos também agentes nesse processo. Eu preciso tomar uma atitude, tomar posição, mudar meus hábitos muitas vezes e valores. Muitas vezes coisas que eu aprendi, que eram certas, e que a palavra de Deus você lê e a palavra começa a confrontar você e fala: olha, para de fazer isso. Isso está errado. Aí você pensa: mas eu aprendi. Você está tão automático, você vai e faz de novo. E aí o Espírito Santo vem constante, porque quando a gente entrega a vida,
O Espírito Santo fala. Você pode falar, não, eu não ouço a voz de Deus, mas o Espírito Santo dá aquele sentimentozinho assim. Aí você fala, não, isso não é legal. Isso aqui que eu estou fazendo, você está fazendo e você está sentindo ali, não, isso não está legal. Tem alguma coisa errada nisso. É o Espírito Santo falando comigo e com você lá dentro do nosso coração. Sabe, não é isso que eu quero. Então vamos começar a dar voz ao Espírito Santo. Apesar da gente estar tão acostumado, parece que o corpo já vai automaticamente faz. Em nome de Jesus, hoje isso vai ser rompido. Amém? Você tem domínio sobre as suas atitudes, sobre as suas decisões. Deus nos dá esse poder. Deus nos dá o livre-arbítrio. A palavra de Deus diz, eis que coloco diante de você a vida e a morte. Escolha a vida para que viva. Ele fala, ele dá liberdade na nossa escolha, mas ele sempre dá a dica, olha, vai por aqui, que é melhor, filho. Não faz isso, que isso vai trazer destruição para você. Então, a gente precisa, diante de Deus, escolher, com a ajuda do Espírito Santo, decidir romper aquilo que nos limita. Eu não sei o que te limita, né? Muitas vezes pode ser um pecado, uma limitação de capacidade intelectual, sei. Mas o Senhor vai nos capacitar, Ele nos dá as armas necessárias para que a gente consiga romper esses limites. Você crê nisso? Amém? Vamos lá. Deus nos criou com os nossos limites. Então, de acordo com a palavra de Deus, a gente vai ver uma grande limitação que o povo enfrentou. A gente cantou aqui, né? Abriu o mar para eu passar por ele. O povo de Israel estava escravo no Egito. Todo mundo conhece a história, né? O povo de Israel escravo ali há 400 anos. E Deus começou a ouvir o clamor. Então Deus levantou um homem, um libertador, que foi Moisés. Amém? E Deus falou, vou libertar o meu povo. Imagina, eu fiquei imaginando aqui, quando a gente estava na adoração. Imagina, subiu diante de Deus o clamor do povo. Imagina eu sou escrava e eu vendo a minha avó trabalhando como escravo, o meu avô, o meu tio, talvez o meu bisavô vivo, não sei. E eu saber que ele foi escravo, e eu vendo o meu filho ser escravo, e eu vendo o futuro do meu neto como escravo também. Gente, que tristeza, que dor. Então o povo devia chorar ali. Então Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus ouviu, e Deus falou, eu vou libertar esse povo. Esse povo vai romper esse limite, o limite da escravidão. Vamos romper. Então Deus levantou Moisés, e a gente vai ver um pedacinho da palavra, a gente vai ler um pouquinho, né? Então o que a gente precisa? Número 1, para romper limites, a gente precisa encontrar coragem em Deus e avançar. E a gente vai ver o que Deus fez com esse povo. Através de Moisés. Fez na vida de Moisés e fez no povo hebreu também. Teve um momento, Deus falou que ia libertar, Deus levantou Moisés, Deus capacitou Moisés. Né? Moisés ali também lutou com Deus, achou que não era capacitado. Deus trabalhou em Moisés. Moisés entendeu que realmente ele foi o homem que Deus escolheu para libertar o povo. E Deus mandou as pragas, trabalhou em Faraó. E o povo sai do Egito. Né? O povo começa a caminhar e sai do Egito. Só que Deus queria mostrar o poder dele. E aí chegou um momento que o povo se encontrou diante de um mar. Faraó falou, o que é isso que eu estou fazendo? Deus endureceu o coração dele e ele falou, e os seus
seus comandantes, o que é isso que a gente está fazendo? Libertando um povo e deixar para que ele não nos sirva mais? Não. Aí Faraó falou, não, vamos juntar o exército aqui, vamos atrás desse povo. Não vamos deixar esse povo livre, não. E aí eu queria ler com você. Vamos ler do versículo 5, a gente vai ler um pouquinho. Do 5 até o 14. Êxodo 14, versos 5 a 14. Amém? Não, eu vou ler do verso 4, tá bom? Deus falou, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração... Peraí, perdi aqui. Mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Pode repetir comigo? Perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Olha, sabe o que quer dizer Pi-Airote? Montanhas intransponíveis. E sabe o que quer dizer Baal-Zefon? O diabo que ri. O povo estava ali. De um lado, montanhas intransponíveis, lá na frente o mar, e aqui na frente o diabo rindo da minha cara. E eu aqui com o meu limite. O que eu faço? Imagina o desespero daquele povo. Continuando. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha a mentalidade do povo. Mentalidade de escravo, né? Eu podia pensar, né? Eles podiam pensar, meu Deus, Senhor, eles viram tantas pragas sobre o povo egípcio e eles estavam protegidos. Eles viram muitos milagres até chegar aqui. Mas quando a gente tem a mentalidade de ser limitado, de ser coitadinho, de não conseguir. Olha o que eles pensam, eles não entendiam. Até agora, apesar de Deus ter feito todos aqueles milagres, aquelas 10 pragas, eles não entendiam o poder de Deus. Deus estava ali, dando livramento da escravidão, dando liberdade. E o povo estava achando que Deus estava levando eles ali para eles morrerem. Olha a limitação do povo, né? Mas a gente julga, mas também em várias áreas da nossa vida, a gente age assim também. No 12, não é isso o que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha isso. Isso porque Deus estava conduzindo. 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Você pode repetir comigo? Nunca mais os tornareis
haver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Então o povo desesperou, e eu também, se eu estivesse lá, eu também ia me desesperar. Porque, imagina, ver o meu opressor, o que me oprimiu a vida inteira, que foi Senhor sobre a minha vida, sobre a minha descendência, sobre a minha ascendência, que me oprimia, vindo atrás de mim. Pronto, morri. O mar na minha frente, montanhas intransponíveis, o diabo rindo da minha cara, derrota total. Acabou, meu limite está aqui, não quero mais, Senhor. Mas sabe, Deus nos capacita. E é isso que Deus nos chama. E Deus faz o milagre nesse momento. Porque a limitação do povo era o quê? Era o mar e era a perseguição. O que Moisés fez? Moisés encontrou coragem em Deus, porque Moisés conhecia o Deus que ele servia. Moisés encontrou coragem em Deus e falou: gente, não desespera, não tema, porque Deus vai dar um livramento, vocês vão ver um livramento que vocês nunca viram na vida, vocês vão experimentar, romper um limite que vocês nunca romperam. Vocês vão experimentar o milagre de Deus. Não tema, não desista. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Eles não sabiam o que ia acontecer, porque a gente já conhece a história, mas eles não sabiam o que ia acontecer. E a gente vai ler no 15. Vamos continuar, 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que andem. Diz ao povo de Israel que marchem. Aqui no louvor a gente já estava marchando. Amém? O que a gente faz no mundo físico, às vezes a gente fala: ai, que bobeira, vou marchar. Gente, isso não é bobeira não, tá? Diante do reino do Espírito, o diabo está vendo você marchar. Deus não mandou eles andarem. Deus mandou eles marcharem porque Deus já estava falando: você já sai pisando no diabo que está rindo da tua cara, porque eles saíram marchando para o mar. Mas aqui, defronte deles, o que estava? Baal-Zefon. O diabo estava rindo e Deus falou assim: você já vai pisar nele. O diabo vai parar de rir agora. Pode marchar. E o que Deus faz? Vamos lá. E tu levanta o teu bordão, estende sobre o mar, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Em seco. Tá? Nem molhadinho estava, não, era seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Nossa, difícil a palavra. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel. Que a palavra de Deus diz? Que Deus dá ordem aos seus? A nosso? Que Deus dá ordem aos seus? A nosso? Amém. Você sabia que tem anjos aqui? No nosso lado, na nossa frente? Seu caminho na rua tem anjo comigo? Se eu entro no supermercado, tem anjo comigo e com você? Se você vai e entra no seu trabalho, quando você pisa no seu trabalho, tem anjos ali com você? A gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque isso não é uma falácia, uma mentirinha, um conto, isso é real. O mundo espiritual é real. Os anjos são reais, a gente pode não ver, mas eles são reais. Muitos veem. A pastora Luísa vê bastante anjo, né? Eu vi uma vez só, mas que o Senhor me abra os olhos para... Vamos pedir a eles, pode pedir para ver anjo, né? Dá um medinho, né? Eu tenho medinho, mas... Amém? Vamos lá, continuando aqui.
Então, o anjo de Deus que ia diante do exército... Aqui, anjo com letra maiúscula, né? Aqui é o próprio Senhor, né? Adiante do exército de Israel. Se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. O Senhor atrapalha o inimigo. Ele desbarata o inimigo. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Gente, que milagre maravilhoso. E é esse romper que hoje o Senhor nos chama. É para esse romper. Então, eu queria pedir para você, diante de Deus, colocar aquilo que te limita, aquilo que me limita. Eu vi uma frase que eu gostei muito, né? O medo eterniza a dor de um passado escravizador, mas somente a coragem pode conectá-lo ao seu destino. O medo nos paralisa, mas quando a gente busca coragem em Deus, o que acontece? Essa coragem, ela nos conecta com o nosso destino, com o propósito das nossas vidas. Por isso que a gente precisa romper. Vamos com medo mesmo, porque os nossos sentimentos, infelizmente, né, muitas vezes tentam nos dominar. Existe medo. Sim, mas eu vou com medo mesmo. Eu creio que os grandes heróis aí da fé foram com medo. E Deus fez. E é assim na nossa vida. Eu já fiz coisas que eu fui com medo, mas Deus me capacitou e eu fui. Deus vai tirando medo, e vai te dando coragem, vai te enchendo, o Espírito vai te conduzindo e você vai conseguindo, vencendo a cada etapa, o processo. Você vai se esforçando e Deus te ajudando. Tem horas que você cansa e para um pouquinho, e aí você toma fôlego em Deus e o Espírito Santo te fortalece. E é assim a nossa vida. É assim. De vitória em vitória, amém? De glória em glória, de vitória em vitória. Essa é a nossa vida em Deus. É assim, foi para isso que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Em Deus, os nossos inimigos nos impulsionam para o nosso milagre. Amém? Foi isso que aconteceu. Deus permitiu que o exército de Faraó pressionasse o povo para impulsioná-los para o milagre. Muitas vezes Deus permite que coisas, a ação do inimigo aconteça na nossa vida para nos tirar da zona de conforto, né? E nos colocar na zona de confronto. Vai, meu filho, quero que você rompa isso aqui. E aí, quando realmente a gente começa a ser confrontado, a gente tem que levantar. Não dá para ficar nesse lugar, porque senão eu vou morrer.
Eu preciso me levantar. Eu preciso tomar posse das armas que o Senhor tem me dado. Lutar essa minha guerra. E ir. Muitas vezes Deus fala, olha, né, você não precisa fazer nada. Como foi ali, né? Em Jericó, que caíram as muralhas. O povo teve que dar a volta, né? Mas muitas vezes Deus desbaratou o exército e falou, olha, você não vai fazer nada. Você vai ficar quietinho e eu vou vencer tudo por você. Mas muitas vezes não. Muitas vezes Deus fala, olha, levanta, marcha, passa pelo mar. Muitas vezes a gente tem que fazer as coisas. Eu creio que na maioria das vezes, pelo menos na minha vida, eu tenho que me levantar, eu tenho que lutar. Eu vou confessar aqui, eu tenho uma grande limitação nos serviços de casa, serviços domésticos. Infelizmente, eu fui criada de forma, nesse sentido, que não me ajudou. Me ajudou em outras áreas, mas eu fui criada sempre podendo ter tempo para estudar. Eu comecei a trabalhar cedo, mas eu tinha a minha mãe, a minha avó morava comigo e a gente tinha uma empregada. Então, assim, eu não fui ensinada a fazer serviços domésticos. Não fui acostumada. E é uma coisa que é difícil para mim até hoje. Eu tenho que passar por esse processo diariamente. Levantar e matar esse leão. Porque para mim é um leão. Eu sei que para muitos aqui é tão fácil. Para mim não é. E cuidar de uma casa, e fazer tudo direito, e eu sinto frustração quando eu não faço, enfim. Mas o Senhor tem me ajudado e eu estou vencendo aos pouquinhos, né? Cada um tem uma área de limitação, né? Às vezes você é ativo demais, faz coisa demais. Deus fala, não faça isso, você não precisa fazer isso. O Espírito Santo está quase te puxando, e você está lá. E vai. E depois fica morto, exausto. Né? Em cada um tem um caso, não é verdade? Então, o Senhor também está falando, olha, você precisa ter limite nisso. Você está, né, suas forças estão se esvaindo. Eu não pedi para você fazer isso. Então, a gente precisa, né, de coragem em Deus para vencer. Segundo, vamos lá. Eu vou ler uma frase aqui, desse primeiro item, né, coragem em Deus e vontade de vencer. Encontre coragem em Deus para avançar, e não haverá exército inimigo, nem mar, nem montanha, nem qualquer outra coisa que o impedirá de viver um novo momento na sua vida. Amém? Amém? Segundo ponto, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Eu quero agora que você pense, quantas palavras você recebeu, quantas promessas. Quantas coisas que Deus falou para mim e para você. Palavras de Deus, você sabe. Você sabe o que Deus tem para a sua vida. Você sabe das promessas. Se você não sabe, começa a ler a Bíblia, que também na Bíblia está escrito o que Deus tem para você, tá? Deus tem grandes coisas para mim e para você. Mas nós precisamos crer. Abraão creu. Creu que dele, né, sairiam nações. Ele seria pai de multidões. E ele já era idoso, não tinha filhos. Sara era idosa, além de ser idosa, era infértil. Mas ele creu na promessa de Deus. Ele creu naquilo que Deus prometeu. E ele alcançou a promessa. Eu e você precisamos crer nas promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Nós precisamos crer. Que promessas Deus lhe deu e você as jogou fora por não acreditar que um dia elas se tornariam realidades na sua vida. Você não acreditou por causa das suas limitações. Quantas coisas você já deixou de viver? Chega. Gente, essa estação acabou hoje. Vamos botar um marco? Vamos entrar numa nova estação na nossa vida. Vamos crer que as promessas de Deus estão ao nosso dispor e nós vamos crer, depositar a nossa fé, tomarmos uma postura e as atitudes para que alcancemos essas promessas. Amém? Nós vamos alcançá-las. Em nome de Jesus. Onde estão as promessas que Deus te fez? Traz à memória agora.
Vamos trazer à memória as promessas de Deus para as nossas vidas? Você só será capaz de romper os seus limites se acreditar nas promessas de Deus. Você acredita de verdade? Ou você falou, ai, Deus, tá, você tem isso para mim, mas isso é impossível acontecer na minha vida, né? Deus, você não sabe o que está acontecendo, não sabe da minha limitação. Sabe, gente, muitas vezes a gente tem essa atitude. A gente pode até não falar, mas a gente fala, não, eu não tenho capacidade para isso. E às vezes a gente tem preguiça, tá? Essa é a verdade. Às vezes Deus mostra para a gente e a gente fala, Deus, ai, Deus, eu vou ter que fazer isso tudo, eu vou ter que levantar, eu vou ter que marchar, ter que carregar minha mala. Ai, Deus, deixa do jeito que está. Em nome de Jesus, chega com essa procrastinação. Deus deu ministério para mim e para você. Deus deu chamado para mim e para você. Deus tem nos chamado ao serviço na casa dEle. E nós estamos procrastinando. Nós olhamos e falamos, não, aquele irmão está indo lá, ele faz, Deus está capacitando, ele é mais capaz que eu, ele consegue. Eu não. Sabe, Deus está falando e está pegando você. Se eu pudesse, eu ia aí. Sacudir assim, ó. Está na hora. Chega. Deus não cansa de chamar, mas Deus está falando, eu vou continuar te chamando. Eu vou te dar sonho, eu vou te acordar de noite. Eu vou fazer você pensar nisso o tempo todo. Deus está nos chamando. Você foi arregimentado para um exército. Quero te informar que você é um soldado. Creia. Tome posse. Terceiro item, né? Vamos lá. O primeiro foi coragem em Deus para avançar. O segundo, crer nas promessas de Deus. E o terceiro, tome posse da sua identidade em Cristo. Precisamos tomar posse da nossa identidade. Sabe, a identidade tem a ver com raízes. Aquilo que nos põe de pé. Sabe, aquilo que nós estamos enraizados. Onde a gente está enraizado, gente? Na rocha. Amém? Nós estamos de pé, nós temos uma identidade. Nós temos a nossa identidade, né, daqui, que tem o nosso nome, tal, número e tudo mais. Mas a gente tem uma identidade no reino do Espírito. Amém? Nós temos essa identidade. E nós precisamos tomar posse e compreender profundamente quem nós somos. Qual foi o último louvor que nós cantamos? Eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Você não é o rótulo que colocaram em você. Eu não sou o rótulo que colocaram em mim. Eu não sou o que a minha mãe e meu pai falaram que eu era quando eu era pequena. Porque muitas vezes a gente recebeu palavras que ficaram marcadas na nossa vida e a gente cresce achando que a gente é aquilo ali. Não sei, eu não tive pais cristãos, então eu ouvi muita coisa que me marcou negativamente. Coisas que foram boas, mas coisas que me marcaram negativamente. Mas quando eu aceitei ao Senhor, eu me tornei filho. E eu tenho uma nova identidade. Eu quero ler com você quem você é e quem eu sou, que é a nossa verdadeira identidade. É porque ela não vem da terra. A nossa verdadeira identidade, ela vem do céu. Amém? Vamos ler em João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Amém? Vamos ler. Vamos tomar posse da nossa identidade, porque para romper os limites também nós precisamos tomar posse dessa identidade. João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Deixa eu chegar lá, peraí. Vai colocar aí na tela para mim, gente?
Já está? Tá, é porque eu não estou lendo aqui, mas espera aí, deixa eu chegar lá. Eu vou ler aqui. Vamos ler junto? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu e você nascemos de Deus, nós somos filhos de Deus. Para que eu consiga romper esses limites, eu preciso tomar posse dessa minha identidade. Você tem uma identidade, você faz parte de um reino que não é dessa terra. E nesse reino tem um rei, nesse reino tem uma linguagem específica, nesse reino tem leis, tem mandamentos, tem ordenanças. E é um reino maravilhoso, amém? Eu não quero abrir mão desse reino. E eu quero ler mais uma passagem que declara a nossa identidade. Está em 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Espera aí, deixa eu chegar lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vós, porém, sois raça eleita. Pode repetir comigo? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é simplesmente rei e sacerdote para ficar sentadinho lá e sendo servido, tá? Porque aqui fala, a fim de. Você é isso para um propósito. A fim de proclamardes, falar das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daquele que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um império opressor e nos colocou num reino de amor. Olha que coisa linda, essa é a nossa identidade. Quando o diabo olha para mim e para você, ele nos vê com vestes sacerdotais. Eu já vi meu vestido, gente. Eu já vi meu vestido. Eita glória, eu já vi meu vestido. Ele é de veludo, assim, ó. Ele é vinho, ele é vinho, assim. Tipo aquele de Nárnia, da mais velha, que usa aquele vestido lá. E ela tem uma flecha. Tá, eu me sinto ela. Eu me sinto aquele vestido. Não, gente. O inimigo, quando olha para mim e para você, ele vê as armas que a gente tem, tá? Ele vê, porque nós temos as armas que o Senhor nos dá. E ele vê as nossas vestes. Ele sabe quem nós somos. Muitas vezes nós, não damos valor à nossa identidade, mas o inimigo, quando olha para mim e para você, ele nos vê como guerreiros do Deus Altíssimo. Nós temos as vestiduras, nós temos as armas. Vamos tomar posse e vamos romper esses limites, Porque se o mar está se apresentando diante de você e o inimigo está vindo em cima de você para te matar, vamos tomar posição e vamos começar a marchar? Amém? E eu queria agora repetir essa frase aqui. Encontre coragem em Deus para avançar e não haverá exército inimigo, nem mar, nem montanha, nem qualquer outra coisa que nos impedirá de vivermos o novo de Deus. Amém? Eu queria chamar a Débora para ela ministrar um louvor, e eu queria convidar você que se sente limitado em alguma área da tua vida, você que sente a necessidade de romper
Você que está se sentindo preso, limitado, você sabe que você tem que passar, mas você está ali e não está conseguindo. Eu queria chamar você aqui na frente. Nós vamos agora ter uma ministração. Oh, aleluia, Deus. Eu sinto o mover de Deus aqui, amém? Eu sinto uma unção aqui. O Senhor hoje quer nos destravar em algumas áreas da nossa vida. Sabe, eu quero que você agora aqui, diante de Deus, isso é uma atitude profética, você vindo aqui na frente. Você está declarando aqui agora, Senhor, eu te apresento essa minha limitação, Senhor. E eu quero, Senhor, eu quero romper. Eu tenho necessidade de romper, Senhor, mas eu sinto tanta fraqueza em mim mesmo, Senhor. Eu me sinto tão incapaz, tão frágil, Senhor. Chega para frente. E eu te peço agora, Senhor, coloco diante do teu altar. Agora nós vamos colocar diante do altar de Deus a nossa limitação. E o Senhor vai nos capacitar. Vai nos encher de força e vigor. Eu sinto aqui que muitos estão se sentindo fracos, débeis, como que sem forças para lutar. Mas hoje o Senhor vai ministrar sobre a nossa vida, trazendo as armas necessárias. Eu sinto até que o Senhor vai dar assim vitaminas para alguns aqui, sabe? Vitaminas espirituais. Sabe, existem lá na Cidade Santa, existe árvores que as folhas são remédios, sabe? Eu tive uma experiência já de comer uma folha. Se a tua limitação é uma doença física, se a tua limitação é no emocional, eu vou pedir para que você feche os seus olhos e coloque agora diante de Deus. E durante